Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, você se apega à tradição dos homens. Ele lhes dizia: você sabe muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: honra seu pai e sua mãe, e também aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu devia dar para você é corbã, isto é, oferenda sagrada, vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do encontro com o Evangelho de Jesus. Evangelho que traz para nós a palavra de Jesus, que sempre nos questiona, nos confronta. A todos nós também, que como os anciãos e os fariseus praticam a religião com muitas tradições e muitas práticas humanas, muitas vezes dando mais valor a isso do que ao mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém observavam como os discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras. Aqui há 3 pontos que merecem ser assinalados. Os escribas são de Jerusalém, da capital. Significa que tinha vindo para observar e controlar os passos de Jesus. Os discípulos não lavam as mãos para comer. Significa que a convivência com Jesus os levou a criar coragem
para transgredir normas que a tradição impunha ao povo, mas que já não tinha sentido para a vida. O costume de lavar as mãos, que até hoje continua sendo uma norma importante de higiene, tinha tomado para eles um significado religioso, que servia para controlar e discriminar as pessoas. A tradição dos antigos, a quem eles se apelam, transmitia as normas que deviam ser observadas pelo povo para ele conseguir a pureza exigida pela lei. A observância da pureza era um assunto muito sério. Eles achavam que uma pessoa impura não poderia receber a bênção prometida por Deus a Abraão. As normas de pureza eram ensinadas para abrir o caminho até Deus, fonte da paz. Mas, na realidade, em vez de ser uma fonte de paz, elas eram uma prisão, um cativeiro. Para os pobres, inclusive, era praticamente impossível observá-las. Eram centenas de normas e leis. Por isso os pobres eram desprezados como gente ignorante e maldita que não conhece a lei. Os escribas e fariseus perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos antigos e comem o pão com as mãos impuras? Eles fingem estar interessados em conhecer o porquê do comportamento dos discípulos. Na realidade, criticam Jesus por ele permitir que os discípulos transgridam as normas de pureza. Os fariseus formavam uma espécie de irmandade, cuja principal preocupação era observar todas as leis de pureza. E os escribas eram os responsáveis pela doutrina. Ensinavam as leis referentes à observância da pureza. E estavam pouco interessados em ser fiéis à verdadeira lei e mandamento de Deus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.